lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia! Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia! Enche com o Espírito Santo. Enche a tua igreja. Desperta o teu povo. Enche a tua igreja, Espírito Santo. Oh, aleluia! Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia! Levante as duas mãos para os céus. E dê o melhor aplauso que você pode dar a esse Deus Todo-Poderoso. Exalta, glorifica, clama e glorifica o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém. Mais uma vez nós cumprimentamos a todos em nome de Jesus. Desde já, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo de número 1.
Nós falamos a semana passada em 2 Pedro, capítulo 3, abordando acerca da volta de Jesus e o que isso deve causar em nós. Pedro, na primeira carta, ele vai falar sobretudo da salvação que nós temos em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo de número 1, nós iremos ler dos versos 9 ao 12. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículos 9 ao 12. Leiamos, pois, a palavra do Todo-Poderoso. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, e os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual era a ocasião, ou qual era a época, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre a glória que os seguiram. E a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Poderoso Deus, no nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu santo nome. Obrigado, Senhor amado, por revelar a tua palavra ao teu povo, por revelar a tua palavra à tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo que inspirou esta palavra é o mesmo que traz interpretação em todos os tempos, bem como nesta noite. Obrigado, porque aquele que conhece a palavra, aquele que é a palavra, está conosco nesta noite para nos fazer entender. Glória ao teu nome. E que os nossos corações estejam abertos. E que nós estejamos sempre dispostos a aprender e a ser confrontado com esta palavra. Porque dela será gerada em nós vida eterna. Aleluia, bendito seja o teu nome. Nós te pedimos agora, em o nome de Jesus, aplica a tua palavra aos nossos corações, para a glória deste nome, o nome de Jesus, é que nós oramos, agradecidos. Amém, Jesus. Meus irmãos, no que consiste a tua fé? Por que você se diz servo de Deus? Por que você diz, ou por que você ama a Jesus? Qual é a segurança, ou a tua maior segurança nesta vida? O que tua fé te garante? No que é que você crê? Onde está a tua maior esperança? Qual é a convicção que você tem de fé? E como você está disposto a defendê-la? O que é que você conhece da sua fé? No que consiste? No que é que está posta a tua fé? No que é que você crê de verdade? Sem querer ser repetitivo, por que é que você ama Jesus? Por que é que você serve a Deus? Por que você está aqui nesta noite, como em tantas outras você tem estado? Por que você tem prestado culto a este Deus? E nós professamos em nossas mensagens, em nossas canções, que é o único, verdadeiro e poderoso Deus. A palavra de Deus ainda, o apóstolo Pedro, ainda nessa primeira carta, capítulo
3, verso 15, eu faço questão de ler, ele diz assim o seguinte: antes, santificai-vos a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados a responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, ou a razão da esperança que está em vós. Olha, santificai-vos a Cristo, servir a Cristo em santidade, estejam sempre preparados, muito bem preparados, para responder a qualquer um que vos perguntar a razão da vossa fé, no que é que vocês creem e por que vocês creem assim. Nós precisamos entender que servimos a um Deus vivo e todo-poderoso, mas no que é que está a nossa fé? Por que nós servimos a Jesus? O texto que nós lemos, o apóstolo Pedro vai instruir os seus leitores, vai instruir a igreja, que precisava entender que a salvação que foi anunciada pelos profetas, a salvação que eles gozavam em Cristo Jesus, fora profetizada pelos profetas, e eles, então, esses profetas investigaram, perguntaram, foram inquirir, investigar para saber se aquelas revelações, aquelas histórias, aqueles oráculos de Deus era para aquele tempo, para o tempo deles, se dizia a respeito da salvação deles, era para acontecer naquele tempo ou em outro tempo. E então eles entenderam, eles tiveram o esclarecimento de que aquilo que eles estavam falando, eles não iriam ver, aquilo que eles estavam ensinando, eles não iriam ver, mas era para outro tempo em que o Messias viria, sofreria e então salvaria todos aqueles que nele crescem. E nessa noite eu gostaria de pensar com os irmãos nesse texto com a seguinte pergunta: quais são as convicções da sua fé? Qual é a razão, ou quais são as razões da sua fé? Por que você crê naquilo que você diz que crê? Por que você crê que é salvo? Por que você crê que é de Jesus? Porque você diz que ama Jesus? Quais são as convicções da tua fé? E se alguém for te perguntar por que você crê em Jesus, por que você serve a Deus, o que é que você está disposto a responder? O que é que você conhece da sua fé? E o autor, o apóstolo Pedro, vai dizer que uma das convicções da nossa fé, e obviamente ele está falando com aquela igreja e também conosco, é que o plano de Jesus em nos salvar é desde a eternidade. E ele começa falando: olha, meus irmãos, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, investigando atentamente qual seria a época ou a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que essas coisas iriam acontecer. E quem é esses profetas a que o apóstolo Pedro se refere? Ele está falando não somente do ministério profético de todos os profetas do Velho Testamento, mas ele está se referindo aos autores, aos escritores das Sagradas Escrituras, e ele vai falar, vai tratar e vai mostrar que, embora, e a gente tem esse conhecimento, quando a gente vai estudar a história do canon, a história da palavra de Deus, a inspiração da palavra de Deus, a gente vai ver, a gente vai descobrir que foram cerca de 40 autores, inspirados por Deus, que escreveram em
tempos diferentes, em culturas diferentes, em circunstâncias diferentes, mas a gente vê que todos eles se complementam nessa inspiração e nessa escrita, e o que a gente vê é justamente uma unidade de corpo, e cada assunto que eles vão escrevendo, cada livro que eles vão escrevendo na história, o que eles escreveram na história, aponta, todos eles chegam à seguinte conclusão, que tudo aponta para Jesus. Embora escreveram em cerca de 1.500 anos, todos eles chegaram à conclusão que a história da Bíblia, que o assunto da Bíblia, que o tema central da Bíblia, tudo aponta para Jesus, mas também nós iremos ver, quando estudamos as Escrituras, e nós estamos falando aqui do Velho Testamento, que desde o Velho Testamento vai mostrar o plano da redenção. Só tem uma história na Bíblia, embora vários autores escrevem essa história, todos eles falam de apenas uma história, a história da redenção, de que Cristo decidiu na eternidade que nós seríamos salvos, e Ele tem um plano desde a eternidade para nos salvar. Então essa convicção primária que eu tenho nesse texto é que o plano de Deus para a minha salvação, o plano de Deus para a sua salvação, essa história de redenção é a história da sua salvação, pois desde a eternidade, a história bíblica vai demonstrar isso, que desde a eternidade, a gente ouve demais falar, pessoas dizendo, olha, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Não, Cristo, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele já tinha decidido, Ele já tinha planejado a morrer, a vir te redimir, a te salvar. Então o plano de Jesus para nos salvar é desde o antigo tempo, dos antigos tempos da eternidade, como vocês quiserem. Então, o plano de Deus para nos salvar, na verdade a Bíblia, os autores todos contam apenas uma história. O plano de redenção das nossas almas. Todo o Velho Testamento apenas aponta para esse único assunto, para essa única história. E ela culmina em Cristo. E nós vemos em cada história do Velho Testamento, tudo apontando para esse plano de Deus para a salvação. Deus cria o homem, Deus nos forma, Deus nos cria, Deus nos chama, e Ele já planeja desde a eternidade que nós seríamos salvos. Quando a gente começa a pensar, por exemplo, nas histórias da Bíblia e nos autores, aqueles que escreveram a Bíblia, que foram inspirados por Deus e que investigaram para saber quais seriam os tipos desses acontecimentos, nós iríamos deparar, por exemplo, nós estamos estudando na escola bíblica dominical os profetas Isaías e Jeremias, e nós iremos deparar com Isaías 750 anos antes de Cristo, falando, escrevendo, Deus revelando para ele minúcias, detalhes maravilhosos e profundos do sofrimento de Cristo. Quando a gente lê capítulos 52 e 53 de Isaías, nós iremos ver ali a história do Calvário. Nós iremos ver em Isaías o plano de redenção de Deus, que é desde a antiguidade. E nós iremos ver no Novo Testamento, sobretudo nós iremos ver na cruz, esse plano acontecendo. A realização desse projeto de Deus acontecendo. Nós vemos na palavra de Deus, esta unidade orgânica se formando em um só corpo, para dizer que nós fomos salvos em Cristo Jesus, desde a eternidade. Eu quero reafirmar para você. Você está aqui e que é salvo em Cristo Jesus. Você não foi escolhido no ventre da sua mãe, não. Você foi escolhido e salvo. Você foi escolhido e salvo desde a eternidade. Este é o plano de Deus. E nós iremos ver também, se lermos os versículos 19 e 20, que não ficou só no plano. Hoje a gente
Depois da dominical passamos ali e Eric e a turma dele estavam trabalhando lá para colocar o telhado lá, colocar as telhas. E o pedreiro falando de um projeto que ele tem de construir uma casa, se não me engano, parece que é 5 andares. E alguém brincou, rapaz, você vai fazer isso porque você tem dinheiro. Rodrigo. Aí ele falou bem assim, não, mas isso aí, a senhora até corrigiu, mas isso aí é o plano. Fazer o plano é uma coisa e realizar é outra. Então, o que a Bíblia vai nos mostrar, o que o apóstolo Pedro vai nos mostrar com esse texto é que, em outras palavras, ele está dizendo, olha, o que vocês ouviram a respeito dessa salvação, que os profetas indagaram, investigaram para saber e perguntaram a Deus para saber se aqueles acontecimentos, aquele plano ia acontecer na sua época, e o Espírito de Cristo revelou para eles, o Espírito de Cristo estava neles e revelou para eles que não era para aquele tempo, mas chegaria um momento em que o Messias viria, iria sofrer, e ele então vai citar aqui o episódio, por exemplo, do profeta Isaías, os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a sua glória, de como ele morreria, de como ele seria condenado na cruz do Calvário, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. E então ele vai dizer, olha, então nós temos essa convicção que o Deus que planejou a nossa salvação desde a eternidade, ele mesmo, Jesus, cumpriu este plano, ele cumpriu a sua promessa também desde a eternidade, ele se entregou. Então esta é a segunda convicção que nós temos nesse texto, é a segunda convicção da nossa fé, que aquele que planejou desde a eternidade foi aquele que cumpriu a sua promessa e morreu na cruz do Calvário, mas não somente morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia. E é interessante que o próprio Jesus falando deste plano e da realização deste plano, se a gente deparar, por exemplo, com o livro de Mateus, a partir do capítulo 16. Capítulo 16 de Mateus diz assim, Jesus, chamando os seus discípulos, disse, é chegada a hora, e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos das principais autoridades, será julgado, será traído, será espancado, será execrado. Mas vai acontecer tal como está escrito. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Capítulo 17, ele repete isso. Fala isso pela segunda vez. Olha, está chegando o momento, nós já estamos nos aproximando de Jerusalém, e lá as principais autoridades vão nos prender, não fiquem com medo, porque vai acontecer tal como está escrito, tal como está decidido, o plano vai acontecer, o plano vai ser realizado, eu vou morrer, mas sabe de uma coisa, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou ressuscitar. E ainda no capítulo 20, repetem estas mesmas palavras. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, aquilo que vocês ouviram, aquilo que os profetas revelaram pelo meu Espírito, aquilo que os profetas pregaram pelo meu Espírito, anunciaram, as boas novas que eles anunciaram, eles falaram do plano de redenção que foi desde a eternidade. E em mim, nestes dias se cumprirão, porque eu estou já chegando em Jerusalém. E no capítulo 20 ele já está chegando a Jerusalém de fato. E ele diz, olha, vai chegar este momento, está próximo. Olha, não fiquem com medo, não fiquem atemorizados, porque eu vou cumprir o meu plano até o fim. Eu vou cumprir a promessa. Eu irei ser preso sim, eu serei julgado sim, eu serei condenado sim, eu morrerei, mas a minha promessa é, eu irei levar o plano, eu cumprirei o plano até o fim e eu ressuscitarei. Pouco
tempo depois que Jesus fala isso, ele está sendo crucificado. E ele olha então para o Pai, e olha para os seus discípulos, olha para a sua igreja, e ele diz: Pai, está consumado, em tua mão eu entrego o meu espírito. E ele estava dizendo: Pai, eu cumpri a minha promessa, e agora eu tenho certeza absoluta que eu serei ressuscitado por ti, porque eu estou cumprindo a minha promessa. Então Jesus cumpriu a promessa dele, ele se entregou desde a eternidade. Essa é essa convicção que nós temos. E por isso que nós devemos amar a Jesus, nós devemos pregar essa palavra, nós devemos anunciar essa palavra, nós devemos nos comprometer com santificação. E como ele próprio, o apóstolo Pedro diz no capítulo 3, versículo 15, que nós lemos aqui: estejam sempre preparados para responder a qualquer que perguntar sobre a razão da vossa fé. Sejam preparados, prontos. E saibam o que responder. Isso aqui tem vários significados. O primeiro deles é: estejam preparados, bem fundamentado, e tenham convicções de que você foi salvo em Cristo Jesus. Se você é chamado de Cristo Jesus, é eleito em Cristo Jesus, e isso foi feito desde a eternidade. Não foi agora, no momento em que você levantou a sua mão. Não foi somente agora porque você está fazendo a coisa certinha. Antes de você ser essa pessoa que você é hoje, Jesus já tinha prometido, ele já tinha planejado a fazer de você, nele mesmo, o que você é hoje. Foi por isso que ele morreu. E ele te escolheu mesmo sabendo a boa peça que era você e que era eu. Eu sempre falo sobre isso. Porque nós às vezes nos achamos bonzinhos, né? Porque somos bons, estamos de pé. Mas nós temos uma natureza miserável e desgraçada, caída. E somente por causa da graça de Jesus, da sua infinita misericórdia, é que ele olhou para mim, lá na sarjeta, do lamaçal do pecado, com a natureza caída e condenado ao inferno. Ele me tirou de lá pelo sacrifício de Jesus, e ele cumpriu a promessa a meu respeito. Ele cumpriu na cruz do Calvário, mas ele também cumpriu no sepulcro. E ele disse: olha, eu ressuscitei, já tendo ressuscitado, ele então chama os discípulos, reúne, está com os discípulos alguns dias. E ele diz: olha, eis que eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo que vos santifica, o Espírito da verdade. E ele vos ensinará o que deveis fazer. E o Espírito de Cristo. Então, o Espírito Santo é a personificação ou a revelação. Ele revela, ele na verdade, ele revela quem é Cristo. Ele prefigura o próprio Cristo. Então é Espírito de Deus. Nós servimos a um Deus único, a um Deus verdadeiro. E Ele está conosco todos os dias na pessoa do seu Espírito. E Ele é quem nos santifica. E esta é a convicção. Ele é quem nos quebranta, Ele é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E essa convicção que nós devemos ter. Que o plano de Deus para mim e para a sua salvação é desde a eternidade. E o plano de Deus se cumpriu em Cristo Jesus. Deixou de ser apenas plano para ser cumprimento de promessa. Ele cumpriu a sua promessa. E ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode obscurecer isso na tua vida. Você foi escolhido, você foi chamado por Deus, você foi eleito por Deus em Cristo Jesus. E nada pode te arrebatar, te tirar das mãos de Deus. Eu peço aos irmãos que se coloquem em pé nesse instante. Versículo 19 e 20 diz assim o seguinte. Eu quero ler só para encerrar. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito
antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ele derramou seu sangue antes da fundação do mundo. Jesus cumpriu a sua promessa antes de você nascer, antes de você ser gerado. Mesmo na eternidade, ele cumpriu o plano. E isto foi efetivado, isso foi realizado na cruz do Calvário. E foi por nós, por amor de nós. E ninguém pode tirar essa convicção de você. Então, se você está em dúvida se é salvo ou não, você precisa correr para os pés de Jesus. Se você não tem convicção dessa salvação em Cristo Jesus, você precisa se derramar aos pés dele, porque ele te escolheu, ele te chamou, e ele cumpriu o plano dele, a promessa dele em te salvar. E ninguém pode roubar isso de você, nem as suas incertezas. Isso deve gerar em nós um desejo imensurável de viver o capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai-vos em Cristo, para que vocês possam responder à razão da vossa fé. Nós temos que ter o desejo de nos santificar em Cristo Jesus. Nós devemos sentir tristeza e não remorso pelo pecado. A tristeza pelo pecado acontece conosco quando nós pecamos, justamente que nós olhamos e pecamos contra esse Deus. Esse Deus é tão santo, tão amoroso, tão maravilhoso, e eu não posso viver nessa situação. Eu preciso voltar, eu preciso me humilhar, eu preciso desse Deus. Mas o remorso não, o remorso, a tristeza pelo remorso só vem por causa da consequência do pecado na nossa vida, que gera inúmeras consequências. Nós precisamos nos santificar, porque nós somos salvos para isto. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua santa palavra, pela grandeza do teu amor revelado a nós em Cristo Jesus. Obrigado porque a tua palavra tem uma beleza tão maravilhosa. E quando nós começamos a degustar a tua palavra, a nos familiarizar com a tua palavra, a estudar a tua palavra, nós iremos ver, meu Deus, a nossa própria história, a nossa própria redenção em Cristo Jesus. E nós iremos ver uma sintonia, uma harmonia tão maravilhosa com tua palavra, porque foi o Senhor quem inspirou para que nela eu fosse liberto e salvo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos fortaleça. E que os inimigos da nossa alma, que muitas vezes somos nós mesmos, que colocamos tantas dúvidas, tantas inseguranças, e isso porque nós muitas vezes colocamos a nossa confiança na nossa justiça própria, na nossa santidade por nós mesmos, na nossa capacidade de enfrentar situações, da nossa capacidade de não pecar. E da verdade, se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, nós não estaríamos de pé. Então, meu Deus, convence-nos dessa verdade, de que muito antes de eu existir, muito antes de eu pensar em existir, muito antes de eu pensar em servir ao Senhor, muito antes de eu pensar em me santificar, o Senhor já havia me eleito em Cristo, me salvado em Cristo desde a eternidade. O Senhor já tinha este plano para mim, e a Bíblia conta esse plano de redenção e aponta para o sacrifício de Jesus. E ele cumpriu essa promessa. E por causa dele, eu sou salvo, convicto. E daqui a pouco, meu Deus, eu juntamente com todos os meus irmãos, estaremos na glória com ele para o servir para sempre e adorá-lo. Aleluia! Bendito seja o teu nome. Senhor amado, e que essa esperança esteja cada vez mais acesa e que nós sejamos imbuídos de muita sabedoria e graça para responder, não, Pai amado, muitas vezes com grosseria, como nós fazemos, às vezes discutindo, e ficamos ofendidos quando nos perguntam acerca da razão da nossa fé, mas que nós estejamos sempre prontos
frutos para que humildemente saibamos responder à razão da nossa esperança, meu Deus, da nossa fé. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, no nome de Jesus. Amém.